Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Samar Everton e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre UI Thread, responsividade do seu aplicativo e problemas de performance principalmente relacionados à alocação indevida de objetos na memória RIP. Vamos lá? Para economizar tempo, eu estou com um projeto já criado. Esse projeto tem dois botões, sendo que o primeiro botão ele vai chamar o método calcular método 1 e o botão 2 ele vai chamar o método calcular método 2. O que esses métodos fazem? O primeiro eu já implementei, tá? Calcular método 1. Ó. Quando ele chamar este método, eu vou obter o tempo do sistema em nanosegundos. Isso daqui é só para eu poder especificar em segundos quanto tempo demorou para ele rodar este método, tá? Vou executar uma rotina, já volto para explicar o que está sendo feito aqui. E aí quando ele terminar essa rotina, eu pego novamente o tempo do sistema em nanosegundos, né? Pego e subtraio um tempo do outro, e como está em nanosegundos, eu faço essa divisão para converter para segundos, só para me mostrar quantos segundos demorou a execução. E essa rotina ela é bem simples, tá? Ele faz um laço que vai de 0 até 20.000, sendo que se for um número par, eu concateno este número par a uma string. De tal forma que no final ele vai me mostrar todos os números pares neste intervalo em uma única string. Vamos executar a aplicação para ver o que acontece. Eu vou clicar no botão e note que nem a animação do botão foi completada. Isso porque ele está fazendo esse processamento, que por ser um laço que varia entre 0 e 20.000, vai demorar um certo tempo para ser executado. Então, se o usuário tentar clicar em um outro botão, em uma outra parte da sua interface, ele não vai conseguir. Tá? E no caso aqui, se eu dar uma olhada na minha rotina, ele vai falar que demorou cerca de 3,6 segundos para executar. Tá? Se você acha que isso daqui é muito tempo, basta saber que segundo alguns estudos, cerca de 200 milissegundos, ou seja, 1/5 de segundo, já é o suficiente para o usuário notar uma certa lentidão no seu aplicativo. Ele vai notar que o seu aplicativo não está respondendo. Então, assim como quando a gente vai fazer uma operação em disco ou quando a gente vai fazer um acesso à internet, sempre que a gente for fazer alguma operação um pouco mais pesada, que vai demandar um certo tempo de processamento, nós devemos isolar este processamento em uma outra thread, tá? E não no que nós chamamos de UI thread, o thread da interface, que é essa thread principal e que deve ficar livre para o usuário trabalhar com ela, para ela fazer o desenho da sua aplicação, a atualização de tela e esse tipo de coisa, e não ficar tomando conta do seu processamento. Ó. Deem uma olhada aqui no log, que ele está falando que teve que pular ali cerca de 216 frames, ou seja, ele não conseguiu fazer a atualização da tela, porque a aplicação pode estar executando tarefas na thread principal. Pessoal, então nós vamos começar a mudar essa forma de cálculo. Tá? Eu vou copiar esse exato código que está aqui e eu vou colocar ele aqui no calcular método 2. Tá? Simplesmente colei. O que eu vou fazer é que eu não quero que esse código seja executado na UI thread. Então eu vou criar uma nova thread. Sendo que toda thread ela precisa implementar uma interface chamada Runable. Tá? Então, estou implementando essa interface. Essa interface ela possui um método abstrato chamado Run. Então, eu vou dar um Alt Enter aqui, ó, ele já vai me aparecer como solução implementar o método Run. Sendo que este método é o método que vai ser executado quando a thread for startada. Tá? Então, não basta eu criar a thread, eu tenho que startá-la. Vou pegar esse código aqui, vou dar um Ctrl X. Vou colar ele aqui dentro. Se eu executar esse código, não vai acontecer nada, porque eu só estou criando a thread. Né? Aqui, ó, quando eu termino de criar a thread, já posso dar um ponto start para invocar a inicialização da thread. Tá? Vou limpar o meu log aqui, vou executar o programa. Deixa eu limpar o log de novo. Né? E agora eu vou clicar no método 2. Tá? Notem que a interface ela não foi mais travada, tá? E ele demora mais ou menos o mesmo tempo. Aí, ó. Então, em termos de performance, nós não ganhamos nada, tá? Mas nós ganhamos a responsividade, né?
Porque agora a UI Thread fica livre para responder a eventos do seu usuário, a fazer atualizações de tela. Então eu vou clicar novamente aqui para vocês verem. Ó. Se eu clico no método 1, a animação fica travada, né? Ele está processando isso daí. Quando eu clico no 2, ó, ele faz esse processamento, só que a animação se completa e a interface fica livre para o usuário. Pessoal, agora a gente vai analisar um pouco a performance do nosso aplicativo para discutir alguns aspectos onde a gente poderia melhorá-lo, né? Eu vou fazer algumas alterações, ó. Eu vou no menu Tools do Android Studio, dentro de Android eu vou clicar nesse Enable ADB, né, de Android Debug Bridge Integration, tá? Vou clicar neste botão para fazer a integração disso daí. E dependendo de como está configurado, às vezes dependendo da versão do seu Android Studio, também é bom você ir até o build.gradle do seu módulo, tá? E aqui na seção de Release, onde você configura, onde você faz as configurações de release, você pode colocar também Debugable True, tá? Vou clicar em sincronizar agora. Eu vou clicar para executar de novo o meu aplicativo. Carregou meu aplicativo na memória. O processo que está correndo no meu emulador é o nome do meu pacote, que é o codifica.net.gc. Tudo bem? Sendo que agora eu tenho uma aba aqui para eu dar uma olhada na CPU e na memória do meu aplicativo. Vamos primeiro na CPU. Tá? Eu posso ir aqui no meu Genymotion e clicar aqui no meu método 1 e eu vou ver o impacto que ele teve na CPU, tá? E eu vou clicar no método 2 e basicamente aí eu tenho o mesmo impacto de performance. Agora eu vou olhar as questões da memória, por exemplo, tá? O que acontece aqui nesse gráfico? Nesse azul claro está o espaço que eu tenho alocado de objetos, cerca de 30 MB de objetos alocados na minha memória RIP, tá? E cerca de 2.40 MB, que esse cinza aqui mais escuro, que está aqui, ó, essa partezinha aqui, tá? Em relação ao espaço que eu tenho livre. E aí eu vou clicar no método 1 aqui para eu ver o que está acontecendo. Tanto faz o método 1 ou o método 2, ó. E ele me desenha isso daqui. O que está acontecendo, pessoal? Ó, vamos entender isso daqui. Eu estou, por exemplo, com a memória baixa aqui, tá? Ou um pouco mais baixa. E de repente ele dá um pico, sobe. Ou seja, ó, o número de objetos que eu tenho alocado em memória subiu muito rapidamente. Tá? E quando isso acontece, de tempos em tempos, a máquina virtual do Android, seja o Dalvik ou seja o Arch, ele vai fazer uma análise para ver se você possui objetos que estão sem referência, ou seja, objetos que não podem ser acessados mais, não tem nenhuma variável apontando para aquele objeto. Quando isso ocorre, esse objeto ele passa a ser, ele fica passível de ser coletado pelo coletor de lixo, que a gente chama de Garbage Collection, tá? E aí, de tempos em tempos, então, principalmente quando o sistema operacional Android identifica que a sua memória RIP está se esgotando, ele executa o Garbage Collection para destruir esses objetos e liberar memória. Então é por isso que esse gráfico aqui, ó, ele dá uma caída, ele sobe de repente e ele cai. Por que ele cai? Porque passou o GC aí, o Garbage Collection. Só que isso tem um impacto na performance do nosso aplicativo, tudo bem? Mais na máquina virtual da Dalvik, que é a máquina virtual do sistema operacional Android nas versões anteriores. Agora com o ART ou ART ou Android Runtime, os engenheiros do Google conseguiram otimizar bastante isso daí, mas ainda há um impacto significativo na performance do nosso aplicativo. Além disso, nós conseguimos visualizar quantas alocações nós estamos fazendo na memória. Por exemplo, ó, eu posso clicar neste ícone aqui, para iniciar monitoramento de alocação. Notem que há um símbolo indicando que ele está iniciando, que ele está gravando isso daí para mim. Eu vou lá e clico num botão. Ele faz esse trabalho aqui.
Quando o trabalho terminou, ou seja, o processamento foi concluído, eu clico aqui para ele parar o monitoramento. Aí você espera, por exemplo, alguns segundos aí para ele montar esse arquivo. Ele vai montar e vai te mostrar, por exemplo, que você está trabalhando aí com cerca de 60 mil objetos alocados na memória, sendo que você consegue monitorar quando que esses objetos estão sendo criados, em quais eventos, quais são os tipos deles e por aí vai. Mas aqui para gente simplificar, vamos visualizar que nós estamos trabalhando com 60 mil objetos em memória. Pessoal, o problema que está acontecendo aqui, e foi de propósito, vocês já devem imaginar, né, é o uso da classe string, tá? De objetos string. Quando ele executa isso daqui, a gente tem a impressão que, na verdade, ele está pegando aquele mesmo objeto e só concatenando um valor naquele mesmo objeto. Mas, por exemplo, se a gente olhar a documentação da classe string, nós vamos ver que ela é final, ou seja, ela é como se fosse uma constante, ela é uma sequência imutável, ela não muda. Assim que ela é instanciada com um valor, aquele valor não pode ser alterado. Então, cada vez no laço que a gente faz isso daqui, é criado um segundo objeto, sendo que esse segundo objeto, o valor dele é o resultado da concatenação do valor do primeiro objeto com vírgula com o valor par que eu estou recebendo aqui no laço. E aí, aquele objeto que tinha o valor antigo, ele passa a ter nenhuma variável apontando para ele, ou seja, ele vira alvo do coletor automático de lixo quando esse for executado. É isso que ocasiona, por exemplo, essa subida de alocações aqui. Por que estou criando tantos objetos? Porque cada vez que ele faz isso daqui, ele está criando um objeto novo. E aí eu vou esgotando o meu espaço disponível na memória heap, até que o garbage collector é invocado, né, e limpa novamente esses objetos e a memória cai para o valor mais ou menos anterior à sequência de execuções deste laço. Bom, então chegou a hora da gente arrumar isso daí. Se vocês olharem na própria documentação, né, todo mundo já sabe, pelo menos eu espero que todo mundo saiba, né, que a gente deve usar, por exemplo, as classes string buffer, string builder, né? Vamos trabalhar aqui, por exemplo, com a classe string builder, onde ele tem um método chamado append, que tem essa possibilidade de fazer concatenação de strings dentro do mesmo objeto, sem precisar ficar criando outros objetos na memória, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou mudar esse meu objeto resultado para string builder, tá? Ele vai ser igual a um novo string builder. E aqui eu posso passar o valor inicial dele, posso passar qual que é o tamanho que ele vai ter e por aí vai. E aqui, na verdade, o que eu vou fazer é não usar o mais, né? Eu vou fazer um append, ó. Eu vou concatenar resultado com vírgula. E aí eu vou concatenar novamente com i. Tá bem? E aqui, como eu tenho um string builder aqui, ó, eu só vou chamar um ponto toString aqui para ele concatenar no log. Acho que nem precisava. Bom, vamos executar isso daqui primeiro e vamos ver se isso teve impacto na performance. Nós já vimos que essa rotina estava demorando mais ou menos cerca de 3,5 segundos, 3,7 segundos. Vou executar meu aplicativo. Vou lá no logcat, né? Vou limpar o log. Vou clicar no método 2. E aí eu tive agora 0,002 segundos, né? Então melhorou muito a performance do meu aplicativo. Vamos dar uma olhada como se comporta aqui a parte de CPU, ou seja, o uso de CPUs que essa minha rotina impactou no meu dispositivo. Vou clicar no método 1, tá? Então aqui vocês podem visualizar o gráfico. E vou clicar no método 2. Tá? Dá só uma olhada nas diferenças do gráfico, né? E aí até o próprio tempo que ele usa aqui para fazer isso daí. Agora então vamos dar uma olhada em quantos objetos de uma maneira geral nós precisamos alocar em memória para resolver o problema. Então vou na aba de memória,
Vou clicar aqui para ele iniciar o monitoramento. Vou lá no meu Genymotion e vou clicar no método 1. Tudo bem? Olha lá, ele terminou. Eu vou clicar aqui para ele parar. E aí eu trabalhei com cerca de 60 mil objetos. Nós já havíamos visto isso, né? Agora, novamente, eu vou monitorar. Vou lá no meu Genymotion. Vou clicar no método 2. Ele já fez, né? Vou clicar em parar. E nós trabalhamos aí com um pouco mais de 500, 600 objetos em memória. Sendo que o tamanho também utilizado foi muito menor, que a gente está trabalhando com 530 MB, 530K, né? Aqui, eu acho que ele até se perdeu aqui na contagem da memória. Pessoal, é isso daí. Então, no vídeo de hoje nós vimos como isolar tarefas que demandam um pouco mais de processamento da nossa UI Thread para manter a responsividade do nosso aplicativo. Vimos também como fazer uso do monitoramento de memória e de CPU para tentar identificar possíveis alocações em memória indevidas, também para melhorar a performance do nosso aplicativo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!